Oh, Deus, feche os seus olhos um momentinho mais. Dedique a sua vida ao Senhor, mais uma vez. Dedique, entregue tudo. Tem uma canção que diz: tome tudo de mim, tome seu lugar. Faça essa oração. Tome tudo de mim, Senhor. Não deixe eu ter nada. Não deixe eu segurar nada. Não deixe eu reter nada que o Senhor não queira. Não deixe eu me mover fora do teu propósito, Senhor. Tome tudo de mim. Tome tudo de mim. Há coisas até que são tão boas e valorizadas. Mas Deus sabe quando precisamos perdê-las. Tenha o coração simples. Para deixá-lo governar de forma plena. Porque não faz sentido qualquer outra coisa que não estarmos submetidos à vontade do Senhor. Amém. Desde a antiguidade mais remota, quando os homens se afastaram do único Deus verdadeiro, mas precisavam, dentro dos seus corações, eles sabiam que precisavam do Deus verdadeiro, mas eles não queriam se submeter ao Deus como um Deus. Então eles começaram a criar deuses que faziam o que eles queriam, que aceitavam eles em troca de presentes. E todos os povos que não são cristãos têm seus deuses. Eles se relacionam dessa forma. Deuses que não se incomodam com a vida que eles levam, desde que eles lhes tragam presentes. Desde que eles se apresentem diante dele com essa e aquela oferenda, ele vai fazer o que aquela pessoa quer, ele não vai fazer exigências. E assim os homens começaram a entronizar a quem? A eles mesmos. E quando Deus começa a se revelar novamente, porque a humanidade, depois de Adão, de Noé, depois de aqueles patriarcas primeiros que buscavam a Deus, foi se distanciando de Deus. E Deus vai começar a se revelar novamente através de Abraão e da sua descendência. Então Deus começou a mostrar que Ele era o Senhor. Para toda a sua necessidade, Ele era a resposta. Mas Ele não viria só como resposta. Ele era o Senhor. Ele viria para fazer as perguntas. Ele viria para dar os direcionamentos. Ele viria para comandar a vida daquele que precisa dele. Porque Ele sabe o fim ainda no começo. E todas as vezes que nós caminhamos nos nossos próprios entendimentos ou no desejo do nosso coração,
há tantos arrombos e tantos problemas. Isso foi lá com Eva. Isso foi geração após geração. Por isso ele não vem apenas para dar presentes. Ele é um Deus galardoador. Mas ele vem para dar direção. Ele vem para dizer, você está errado. E esse caminho não está certo. Ele vem para dizer, ande assim, seja perfeito. Se desvie do mal. Ele vem para ordenar as nossas vidas. E mesmo que nos ame, ele nos confronta e nos reprova. Então, quando estamos cantando que venha o seu reino, o seu governo, vamos nos lembrar que é com esse Deus que nós nos metemos. É a busca pela bênção dele, porque ela é extraordinária. É a busca pela presença dele, porque não existe experiência mais marcante, mais especial do que a sua glória. Mas é também o receber um Deus diretor da sua vida, Senhor, governador. Ele não vem para consertar o que está errado no mundo, antes de consertar o que está errado na igreja. Dentro de cada um de nós. Porque nós somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Nós andávamos nos desviando, cada um pelo seu caminho, como ovelhas que não têm pastor, mas ele veio e nós o reconhecemos. Então agora nós temos que ouvir a sua voz e obedecer. Ovelhas do seu rebanho. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos no capítulo 3. Hoje nós estaremos falando sobre Paulo, Pedro e João, testemunhas que não se calaram. Vamos fazer essa leitura. É uma leitura longa. E eu sei que hoje, cada vez mais, as pessoas estão ficando com preguiça de ler por causa das mídias, que dá tudo muito resumido, muito rápido. Mas não existe caminho curto com relação a aprender a palavra de Deus, irmãos. Não existe atalho, a gente precisa ler a Bíblia. Amém? Ter ouvidos bem atentos para ouvir. E coração aberto. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Atos 3, 1. Pedro e João foram ao templo orar. Atos 3, capítulo 1. Diz aí a hora nona, na maioria das versões, não é isso? A hora nona, no computo de horas que hoje nós temos, seria 3 da tarde. Essa versão já dá a tradução do horário, 3 da tarde. Quando diz aí a hora nona, 3 da tarde. Era um horário que o judeu mantinha como um horário de orar. Foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu a Pedro e João, que iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Disse Pedro, olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro então disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos.
De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo homem mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão e disse: Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo, o justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, e do meio do seu povo, ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com os seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Continuamos no capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, o sinédrio, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. E mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?
Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, pelo meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que faremos? Perguntavam uns aos outros. Não poderemos negar que realizaram um sinal. Todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem essa mensagem, devemos ameaçá-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho, então, fizeram mais ameaças. Por fim, os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, porque todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se unem contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isto aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas e o governador Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos mais coragem para anunciar a tua palavra. E estenda a sua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo, Jesus. E depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E, a última frase, todos juntos. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Não podemos deixar de falar. Jesus subiu para os céus 40 dias após a ressurreição.
ele vai se despedir dos seus discípulos, e ele disse aos discípulos que estavam ansiosos pelo governo de Deus na terra. Jesus disse: o governo vem, mas vocês não vão saber a hora. Agora, Deus quer governar nos corações de vocês. Façam o seguinte: vocês vão ser minhas testemunhas. Se preparem para receber o Espírito Santo. É quando os discípulos passam 10 dias orando, lembrando que Jesus morre na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa é Pentecostes, a festa de Pentecostes. E quando se cumpriram 10 dias de oração, 50 dias para a festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E aqueles discípulos, apóstolos e discípulos que não sabiam bem o que fazer, tiveram no enchimento do Espírito todo o direcionamento. E naquele mesmo momento nós lemos já em Atos como Pedro faz uma mensagem e 3.000 pessoas se convertem. Passado alguns dias, eles vão orar no templo. Os apóstolos eram judeus. Eles se converteram totalmente a Cristo, mas não deixaram de ser judeus. E o templo era a palavra de Deus. Eles continuavam mantendo algumas liturgias no seu dia a dia. Tinham as horas que subiam ao templo para orar. Havia os alpendres, os lugares de oração. E eles foram. E nesse dia, eles passam por uma pessoa, um mendigo aleijado, que costumava ser colocado ali. Por quê? Para o judeu, dar esmolas não é uma caridade, é fazer uma justiça. É justo, porque a pessoa é pobre porque foi lhe negado algum direito. Então, sempre que eu dou o direito dela, dou alguma coisa a ela, eu estou fazendo justiça. Então, a prática de dar, socorrer o necessitado, é muito forte no judaísmo desde as suas origens. Por isso, aquele homem usava esperteza, né? Vai pedir aonde? Está todo mundo vulnerável, porque vai para a casa de Deus, como é que não vai dar ajuda a uma pessoa necessitada na porta? Hoje em dia isso não existe mais muito, mas eu lembro bem na minha infância as igrejas, muitas igrejas católicas com aquelas escadarias em Recife e Olinda, e sempre tinha pedinte, pessoas sentadas pedindo, porque quem vai fazer um serviço a Deus e como é que passa por uma pessoa e não dá uma ajuda, né? Assim era aquele homem. Naquele dia, Pedro e João não tinham dinheiro, mas tinham o nome de Jesus. E o homem foi curado. Causou-se aquele reboliço, porque era um homem que havia 40 anos de aleijão. E o homem se levanta e sai cantando e sai gritando. E Pedro, a multidão que estava na hora da oração, muitos judeus iam para o pátio do templo. Quando diziam o templo orar, não entravam no templo. Irmãos, sempre se lembre que naquele templo não se entrava. Ia-se ao pátio. Lá dentro só os sacerdotes entravam. Mas nas escadarias do templo os levitas tocavam. E havia os lugares onde eles se reuniam. Era um pátio enorme, muito maior do que o templo, onde eles vinham para as orações. Quem já teve a oportunidade de assistir pela televisão algum momento no Muro das Lamentações? Quando tem todos os dias tem judeus de frente ao Muro das Lamentações. Horários específicos eles vão para lá. Já viram? E eles ficam ali, não é? Esse movimento é que eles estão cantando. Eles não leem as Escrituras, eles cantam as Escrituras. É sempre lido, cantado. E ali eles fazem suas orações. Ali é o que restou do muro do templo. Mas nos dias de Jesus havia o pátio. E lá estava a multidão, foi curado. Como foi isso? Aquele, não era o aleijado que estava na porta, eu acabei de dar a oferta a ele. E todo mundo... Provavelmente não havia o charlatanismo de hoje, né? Porque tem pessoas que estão pedindo dinheiro nas esquinas com muleta, depois guarda a muleta e sai andando normal, né? Nos dias de hoje tem isso. Mas naqueles dias ele era aleijado mesmo.
E Pedro faz aquela mensagem muito forte. Pedro diz que o homem foi curado por causa do poder de Deus, através do nome de... E Pedro dá o recado certinho. Jesus que vocês pediram para ser morto, crucificado. E ainda pediram um assassino no lugar dele. Jesus bota cada pessoa para sentir o seu pecado. Jesus não, Pedro, bota cada um para sentir o seu pecado. De ter rejeitado a Jesus. Mas diante daquela mensagem, ungida pelo Espírito Santo, e tão incisiva, como ele mostra que Jesus era a resposta que Deus havia prometido. E ali estava o poder de Jesus, porque ele foi morto, mas estava vivo. Toda a pregação dos apóstolos anunciava a ressurreição de Jesus. Aí, os responsáveis pelo complô que crucificou Jesus, não foi o Sinédrio? Que pagou até gente para mentir? Anás, Caifás e todos aqueles 70 líderes religiosos. Uma boa parte deles não aceitava a ressurreição, não acreditava em ressurreição. E quando ouviram isso, ficaram preocupados. Mas será possível? A gente matou Jesus e agora vão ficar falando de Jesus e isso vai voltar de novo, esse aperreio na nossa cabeça. E pregaram Pedro e João como quem estava fazendo baderna, trazendo confusão no templo, como se eles fossem pessoas que estavam quebrando a paz e a ordem num lugar de culto, num lugar de oração. Prenderam eles. Mas não tinha acusação. O povo estava favorável a eles. Eles temeram que o povo se voltasse contra eles. E eles resolveram soltá-los. Mas eles soltaram diante de uma intimidação, diante de ameaças. Porque eles diziam: como vamos fazer eles pararem de falar? Então, o que eles fizeram foram ameaças. Mas Pedro disse, embora Pedro respeitasse, haviam 2 líderes religiosos ali. Ele disse, agora vocês têm que ver, o que é mais importante, obedecer a vocês ou a Deus. Então, a gente não pode parar de falar. E eles foram ameaçados e soltos. As coisas vão ficar mais difíceis depois. Esse é o primeiro momento da perseguição. São os judeus perseguindo os judeus. Mas na frente, Roma vai perseguir a igreja. E aí a coisa vai para a cadeia mesmo e vai para a morte. Mas nesse momento, Pedro e João podiam ter se calado. Mas eles se lembraram que não podiam se calar, porque eles eram testemunhas. Eles tinham de fato visto Jesus, convivido com ele, como ficar calado? Se eles tinham a experiência da verdade de que todas as profecias se cumpriram, como eles poderiam ficar calados? E esse é o primeiro aspecto do ser testemunha. É ter a experiência. Ter o conhecimento. Eles tinham o conhecimento revelado de que Jesus era o Filho de Deus. Então, como é que ele vai ficar calado se ele sabe de algo tão extraordinário, de algo tão precioso? Mas também eles tinham que ser obedientes, porque Jesus disse, sejam minhas testemunhas. Quando Jesus fala isso em Atos, ele está usando a mesma palavra que dá origem à palavra martírio. Sejam meus martús, meus mártires. Estejam prontos a morrer por mim. Estejam prontos a falar de mim e morrer por mim. Por quê?
À medida em que o evangelho é anunciado, ele promove perseguição. Ele promove que as forças espirituais da maldade queiram impedir essa revelação. E essa é a forma ou a estratégia para fazer calar a igreja. Intimidação. Vocês não podem falar disso. Vocês estão proibidos. Nós não vamos tolerar isso. Agora vocês vão ser soltos, mas da próxima vez pode ser que eu não solte mais vocês. A coisa vai ficar mais difícil. Foi assim que o Sinédrio pressionou os apóstolos. Mas eles não podiam. Simplesmente eles não podiam parar de falar. Por quê? Primeiro, porque eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles não eram mais homens medrosos. Eles não eram mais homens comuns, como os outros. Eles não eram apenas homens religiosos, seguidores de um novo caminho. Eles foram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo define o Espírito Santo como espírito de poder, de coragem, de ousadia. Eles não eram mais homens em busca de aprovação dos homens. Eles não eram mais homens medrosos, com medo das consequências. Eles não eram mais homens procrastinadores, deixando tudo para depois. Porque o conforto do momento é suficiente. Eles agora são homens cheios do Espírito Santo. E Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em todo lugar, depois que o Espírito Santo encher a sua vida. Aleluia. Eles não podiam parar de falar, porque eles tinham uma experiência da revelação. Não só foi uma história que eles leram ou decoraram, porque eles tinham muitas histórias decoradas, bíblicas. Mas não era só isso, agora era uma experiência com Deus verdadeiro, andando no meio deles. Como alguém que teve essa experiência que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os homens, trazendo perdão, trazendo cura e libertação. Vai ficar calado. Não vai explicar isso para as outras pessoas que estavam esperando uma redenção. Não podiam ficar calados. Aí está o Espírito Santo transformando as fraquezas deles em força. Lá estava o Espírito Santo empurrando eles para frente, avante. Lá estava a experiência real, não era uma ideia, não era uma mensagem apenas. Eles viveram com Cristo. Eles tiveram a experiência de redenção em Cristo. Cristo transformou a vida deles. Eles não podiam ficar calados, como se fosse uma coisa que passou, ele morreu. Não, eles viram ele ressuscitado. E naquele milagre eles estavam manifestando o poder de Cristo ressuscitado, porque um morto não podia levantar ninguém, curar ninguém. Como eles iam ficar calados a respeito dessa mensagem? Eles não podiam ficar calados, porque eles estavam comprometidos com o reino de Deus. Quando Jesus está se despedindo deles, eles fazem essa pergunta: é agora que o reino vai ser restaurado? Eles estavam comprometidos com isso, com venha o teu reino. Então eles sabiam que o reino de Deus precisava começar governando corações. Até o tempo em que ele se manifestaria governando as nações. Então eles estavam se movendo pela fé, porque eles criam na salvação através de Jesus Cristo.
Eles estavam se movendo com esperança, porque eles esperavam a volta de Cristo com o reino sobre as nações da terra. Mas eles também estavam se movendo em amor, porque eles amavam a Cristo. E amavam os homens, porque Cristo morreu pelos homens. Então eles não podiam ficar calados. E não deveria ser diferente nas nossas vidas. Não deveríamos poder ficar calados a respeito dessa notícia, dessa mensagem. E olhe que eles estão diante daqueles que viram Jesus também, que caminharam com Jesus também. Mas naquele dia disseram, crucifica-o, Pilatos. Naquele dia zombaram dele, saíram rindo contra ele na cruz. Naquele dia daquele movimento, eles saíram batendo no peito, depois que houve terremotos, escuridão, e Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Aquela população era a mesma população que viu todas as coisas que aconteceram de Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, onde todo o palco dos últimos dias de Jesus foi montado, onde tudo aconteceu e de onde Jesus foi levado aos céus. Então, aquela sociedade, aquele grupo, tinha conhecimento de todas essas coisas, mas não aceitaram. Não entenderam as profecias. Então, a revelação estava muito próximo deles. Eles só precisavam ser conduzidos à revelação. Uma pessoa pode ser educada no Evangelho, pode ser educada nas Escrituras e não ter a revelação. Mas Pedro sabe que agora, pela ação do Espírito Santo, ele deve liberar a revelação. Nessa pregação que ele faz, mais acusando as pessoas, dizendo, vocês o crucificaram, vocês o mataram, vocês não entenderam, vocês estavam ignorantes, as profecias vocês sabiam, vocês viram eles caminhando, mas não o aceitaram. Nessa pregação que não é nada agradável, que não prometeu bênção, não prometeu saúde, não prometeu nada, só apontou o dedo para eles, no pecado deles. 5.000 homens se converteram. Como é que eles iam ficar calados? Eles estão movidos. É o início da igreja. Mas a mensagem, o ordenamento de Jesus não mudou. Sejam testemunhas. O Espírito Santo vai enchê-los, vai estar nas suas vidas. A caminhada da igreja pós-moderna, a igreja contemporânea, nossa, está muito voltada para viver o Evangelho para ser abençoado. Viver o Evangelho, aceitar o Evangelho para receber isso, para conseguir aquilo, para ter privilégios na terra dados pelo céu. Mas os primeiros apóstolos não estavam pensando nisso. Eles receberam o Evangelho para que o reino de Deus pudesse vir transformar, não o status quo deles, mas a terra toda. Mas o Evangelho muitas vezes está sendo pregado de forma que eu espero que ele mude a minha vida, mude a minha casa, e se mudar a minha vida e a minha casa, está tudo bem. E eu relaxo. Com essa esperança de que o Evangelho veio para mudar todas as coisas. E ele deve ser anunciado até que chegue o fim. O fim que na Bíblia significa
o encerramento do tempo do homem na terra para que entre o reino de Deus e a sua justiça. Ser testemunha de Jesus não é um convite, é uma opção, igreja. É a resposta de quem tem a experiência de ter vivido com Jesus. Jesus Cristo mudou sua vida. Jesus Cristo ouve as suas orações. Jesus Cristo está ao seu lado. Você crê nas suas palavras, então não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados, embora seja essa grande ou a melhor alternativa do diabo contra a igreja, fazer ela ficar calada. A melhor alternativa do diabo não é parar a igreja, ele não vai parar a igreja, ele não vai destruir a igreja, mas fazer ela ficar calada. Manter a igreja sem avançar. E o avanço da igreja não está relacionado a riquezas na terra, mas a riquezas no céu. Ao avanço da palavra, do testemunho. Bem, 5.000 pessoas, diz o texto, se agregaram à igreja por aquele milagre e aquela proclamação de Pedro. Mas o sinédrio não queria saber. Continuava com o coração endurecido. Para eles, essa história de ressurreição não havia, era uma heresia, ainda mais falar que eles mataram esse Jesus. Dizer que Jesus era filho de Deus, para eles toda aquela mensagem era errada. Então eles tentaram fazer calar os apóstolos. A mesma estratégia de Satanás. E de formas tão sutis faz a igreja se calar. Faz a igreja se calar. Mesmo a igreja tendo recebido esse ordenamento, mesmo a igreja recebendo o Espírito Santo, ela tem ficado calada. Calada do que nós estamos dizendo aqui é deixar de dar o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Você já percebeu que muitas igrejas estão apenas pregando benefícios para as pessoas, mas não estão falando da morte, da cruz, do pecado, para anunciar a ressurreição? Esse era o anúncio apostólico. Jesus foi morto por vocês, mas Deus ressuscitou. E agora ordena que no nome dele, os que crerem sejam salvos. Salvos de quê? Eu sou filho de Abraão, estou perdido? Está perdido nos seus próprios pecados. Está perdido na sua ignorância de não conhecer a Deus. Muitos em religiões, muitos com uma vida até moralmente adequada à sociedade de hoje, que tudo está tão relaxado. Mas sem entender o cristianismo, porque o cristianismo só pode ser entendido quando a igreja dá testemunho. Se você teve a experiência com Jesus, se Jesus é só uma história para você, é difícil ser testemunha assim. Testemunha é alguém que viveu a experiência. Se Jesus é real para você, você precisa falar isso para outra pessoa. Mesmo que ela não queira ouvir, mesmo que ela no primeiro momento não aceite. Mas nunca foi nos dito que todos creriam, que todos aceitariam. Mas só uma pessoa está lucrando com a boca fechada da igreja. O diabo.
Quanto investimento nas coisas, nas conquistas da terra, irmãos. Quando nós dizemos que o nosso reino não é deste mundo, porque nós somos de Jesus, e o reino de Deus é eterno, e nós só estamos envolvidos nas coisas da terra. Não podemos ficar calados. Mas, naquele dia, o Sinédrio, o inferno, ali representado, não conseguiu calar os apóstolos. Mas aí eu lhe pergunto, e nós? O inferno tem nos calado? O que tem nos intimidado? É medo, é vergonha, é ser rejeitado, é não ser aceito. Quantos pensamentos, ideias e sugestões do inferno que se reúnem para fazer a gente parar de dar o testemunho. Não fale, porque não vão aceitar. Não fale, porque vão ficar com raiva de você. Não abra sua boca agora, vão lhe cancelar. Se você chegar aí falando de Jesus, você não vai ser aceito. Nós não convivemos com a perseguição aberta das nações da Ásia e algumas até na Europa. Nós vivemos num país que se nos condiciona ou diz que somos livres para viver a religião que aceitarmos. E ainda assim, somos intimidados a não falar. Perdemos oportunidades, não criamos oportunidades, medo de perder posição, perder amizades, perder seguidores, e deixamos de ser testemunhas. Às vezes, porque não nos sentimos dignos. Porque o testemunho, essencialmente, é o falar. Mas quando eu sei que não vivo de uma forma condizente com a mensagem, aí eu evito falar para que não me devolva dizendo você, falando isso. E você é crente? E pode ser assim. Então, às vezes, até é a falta do testemunho de vida que faz a gente fechar a boca para o testemunho da pregação. É assim que importa que os homens sejam salvos. Que eles ouçam a mensagem e creiam. Paulo disse, como ouvirão? Se não, ninguém falar. Tem sim o testemunho, é importante você ter uma vida. Mas é preciso, além de uma vida honesta e equilibrada, que você fale. Como crerão se não há quem pregue? Ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Tem que ouvir. Não é só as pessoas lhe admirarem pelo seu comportamento ético. Não é só as pessoas lhe admirarem por ter uma vida, uma família tão organizada. É as pessoas ouvirem de você que quem tem feito tudo isso é Jesus. Ser testemunha porque você sabe que sozinho você não dá conta nem de você. Ser testemunha é dizer, eu sou assim porque Jesus mudou o meu viver. Ah, mas você é diferente, mas eu era igual a todo mundo. Hoje eu sou diferente porque Jesus me transformou. É Ele quem me ajuda a vencer
eu também sou tentado a fazer as coisas erradas. E não faço por uma escolha Ele na minha vida. Mas essa escolha me garante uma redenção. As pessoas estão teimando em viver como se tudo fosse aqui e agora, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que o que está por vir, a eternidade, será um tempo muito maior. Aliás, é um tempo que não terá fim. E o mundo caminha dessa forma, vivendo para esse momento, vivendo para a morte, quando nós podemos anunciar a vida em Jesus Cristo. Hoje, as ideologias do nosso século fizeram a igreja parecer tola. Crer é tolice. Mas não é, e nós sabemos que não é. E nós temos a experiência de que quando estamos na dor, quando estamos na aflição, como Ele nos livra, como Ele nos transforma, como Ele nos socorre. E nós temos a segurança de que a vida eterna está nas mãos dEle, sustentada em nosso favor. Nunca seremos bons o suficiente, mas Ele morreu por nós. Nós temos fé, nós temos esperança que Ele vai voltar. E como os discípulos, precisamos viver o amor. Quem ama o Senhor, guarda as suas palavras. Quem ama o Senhor, vai amar aqueles que Ele mandou amar. E Ele disse, ame ao próximo, porque Ele amou o mundo inteiro. E como amar sem ser testemunha? Abra sua Bíblia em Atos 4:19. Atos 4:19. Leia esse versículo. Podem ler? Podem ler juntos? A quem importa obedecer? A quem importa obedecer? Pedro está dizendo, vocês estão mandando eu me calar. Mas Deus em Cristo me disse para falar. Então a quem importa obedecer? Apesar da intimidação do inferno, apesar da intimidação daqueles líderes, apesar da intimidação dos chefes, eles disseram, a quem importa obedecer? A quem nós vamos obedecer? Vocês acham que vamos obedecer a vocês ou a Deus? Em outras palavras, versículo 20. Então Pedro e João responderam, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos declarar isso. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse não podemos não quer dizer que você não tem força. Quer dizer que é uma opção que não existe. Não há essa opção, ficar calado. Não havia essa opção, essa possibilidade para Pedro e João. Ora, Pedro ficou calado antes de receber o Espírito Santo. E se quebrantou muito, porque quando disseram, você andava com Cristo, ele disse, não, eu nem conheço este homem. Pedro passou 3 anos e meses com Jesus. Mas no dia que Jesus foi preso, lhe perguntaram, você era um dos discípulos dele? Pedro disse, não, eu não. 3 vezes ele ficou calado a respeito da verdade. Quando Jesus foi crucificado, onde é que Pedro estava?
Sumiu. Só João ficou lá com as Marias aos pés da cruz. Pedro e os outros discípulos ficaram calados, escondidos. Até que veio o Espírito Santo. E agora Pedro está dizendo: eu não posso mais ficar calado. E desafiou todos os poderes, os espirituais e os naturais. O Sinédrio, depois ele vai desafiar Roma. Ele não vai mais ficar calado. E quando ele está dizendo aí, ele e João, não podemos ficar calados por causa das coisas que vimos e ouvimos. Porque os outros precisam dessa notícia, precisam dessa salvação. Durante a Guerra dos 30 anos, assim chamada pela história, que foi depois do movimento do protestantismo, Lutero, Calvino se levantaram com uma mensagem libertadora a respeito dos dogmas católicos. Isso trouxe uma revolução grande dentro do mundo inteiro daquela época, porque a igreja tinha a ver com poder político. E quebrava esse poder político, e se levantavam outros reis, aí ficaram um mundo católico e protestante guerreando entre si. E de algumas regiões, como por exemplo na Morávia, os grupos católicos expulsaram os protestantes. E um conde muito rico, protestante, cedeu suas terras para que cristãos protestantes, que foram expulsos de suas terras pelos cristãos católicos nessas guerras que duraram 30 anos, começassem uma nova história, uma nova vida. E essa vila que ele formou com pessoas refugiadas, foi chamada Vila dos Morávios, como é conhecido na história. Então, tinham cristãos protestantes de diversas linhas de pensamento. Porque quando liberou a palavra do Senhor na mão das pessoas, criou-se várias linhas de doutrina. E diz historiadores que haviam várias definições doutrinárias naquela vila. E eles só viviam brigando por doutrina. Era o caso até de que quando um grupo estava reunido fazendo o seu culto, aí vinha o outro grupo, ficava gritando: está errado, isso é heresia. E estava ficando uma coisa assim tão complicada, que o dono das terras, o conde Ciserdorf, resolveu se aproximar do movimento e começou a reunir todos e ministrar sobre a unidade da igreja. Que eles ensinaram que eles deveriam se unir naquilo que era mais forte, que era Jesus. Os detalhes da doutrina, se batiza com água na cabeça, se batiza mergulhando, isso era periferia, não era o centro da mensagem. E desses momentos, estudando as cartas de João e ministrando sobre a unidade, houve um mover do Espírito, sarando aquelas pessoas que eram todos seguidores de Cristo, mas que não estavam conseguindo conviver em união. E o mover do Espírito trouxe a revelação para eles do Cordeiro de Deus. E que cessou toda a intriga. E naquele dia começaram um culto que durou 100 anos. Não terminou. Um século. As pessoas iam para casa e outras vinham. E esse culto durou, dizem assim, arredondando 100 anos, mas há historiadores que dizem mais de 100 anos. Mas desse avivamento dos morávios, não só ficou na unidade, no amor fraterno, porque aí passaram a viver com muito amor e união e oração. Desse movimento de oração contínuo, um culto de oração de 100 anos,
eles começaram a ser sacudidos pela realidade de que não podiam ficar calados. E começaram a se despertar para os locais da terra onde não havia o testemunho do Evangelho. E os jovens moravianos passaram a se vender como escravos para pregar o Evangelho em regiões que de outra forma eles não poderiam chegar. Regiões onde eram levados negros como escravos. Regiões distantes como a Groenlândia, onde haviam pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho. E eles dedicaram as suas vidas e se espalharam pelo mundo, pelas regiões mais inóspitas, para anunciar o Cristo, que se revelou a eles, porque eles não podiam mais ficar calados. Eles são considerados os precursores do movimento missionário moderno. E primeira dupla de jovens que iniciou esse processo, eles queriam ir pregar numa região de ilhas onde havia muita escravidão e nenhum testemunho do Evangelho. E eles mandaram uma carta. E o dono das terras disse: aqui só vem escravo. Aqui eu só permito escravo. E eles se venderam como escravos para pagar as passagens para ir para lá. E chegaram lá para viver no meio dos escravos e pregar o Evangelho. E no dia que eles iam se despedir, as famílias sabiam que nunca mais iriam vê-los. Que eles iam sem volta. Haviam muitas doenças, muitas dificuldades. E ao se despedirem, eles bradaram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E a partir desses dois jovens, muitos outros jovens morávios começaram a fazer. Sempre debaixo deste lema, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Porque aonde houver um povo, uma nação, que não ouviu falar, ou que ouve o Evangelho, mas não entende, Jesus não pode ter recompensa ali, porque a pessoa não entende, não aceita. E esse movimento moraviano, que começou com perseguição, desunião, mas depois veio para a oração e missões, aquece até hoje a igreja para que ela não fique calada. Não quer dizer que nós vamos todos sair do Brasil para ir a outras nações. Pode ser que alguns Deus chame para isso. Mas nós estamos falando em falar aqui e agora. Em testemunhar nos níveis de influência que nós temos. Como alunos, como professores, como técnicos em enfermagem, como médicos, como vendedores, aonde quer que estejamos. E antes de nós continuarmos, eu queria que você pensasse e respondesse dentro de si agora: por que eu tenho ficado calado? O que me intimida como igreja de dar o testemunho? Por que eu tenho ficado calado? Mateus vai distribuir um papel. Quem tiver caneta, use a sua caneta. Quem não tiver, ele vai dar um lápis. E eu vou lhe pedir para escrever nesse papel, sem botar seu nome, você só vai botar a palavra: medo, vergonha, não sei falar. De que forma você tem sido intimidado? E parou de falar, quando não podemos parar de falar de Jesus. Me cansei,
Acho que ninguém vai me ouvir. Qual é a intimidação, a ameaça, a forma que o diabo tem lhe impedido de falar? A resposta da igreja, naqueles dias em que Pedro e João foram ameaçados, presos e ameaçados, para não abrirem a boca e falar de Jesus, não anunciarem a ressurreição dentre os mortos, não fazerem milagres no nome do Todo-Poderoso, não cumprirem a vocação da igreja. A resposta da igreja foi uma ousadia ainda maior. Eles se reuniram para orar, não foram chorar, não foram se sentir coitadinhos porque tinham sofrido perseguição, não foram falar contra as autoridades que os ameaçaram. Eles foram pedir a Deus. Nós já lemos no texto de Atos, mais ousadia, mais coragem para continuar dando testemunho. Porque já estava escrito que isso iria acontecer, que os poderosos iriam se levantar contra o ungido do Senhor e o anúncio da sua mensagem. Então a igreja se levantou e orou e pediu: Senhor, nos dá mais coragem, nos dá mais ousadia para a gente continuar falando, sem se calar dessa mensagem. E enquanto nós falamos, eles pediram que os sinais se manifestem. Como era importante naqueles dias e hoje também, que junto com o anúncio venha a ousadia de orar pelo enfermo, de orar pela situação que a pessoa está vivendo, de orar por aquela pessoa para que ela possa experimentar também a vida em Jesus Cristo. Amém? Nem sempre o que o Senhor fará é aquilo que a pessoa sonha ou quer que aconteça. Mas quando a pessoa é conduzida à oração e tem uma experiência em oração com Cristo vivo, ela vai entender o caminho do Senhor. Amém? Jesus não é só glorificado na cura, mas Ele é glorificado quando aquela pessoa que está até no leito da morte o compreende, o aceita e descansa no Senhor. Mas isso porque alguém o levou a essa confissão. Amém? Para que a igreja tenha esse testemunho eficaz e vença todas as intimidações, nós começamos a orar. Você continue orando sobre sua vida, o que ainda pode lhe impedir. E lembre de orar pelos demais irmãos. Mas nós queríamos dizer 5 coisas para que a igreja vença essa intimidação. Primeiro, entenda que essa é a nossa responsabilidade. Os anjos gostariam de participar da proclamação do Evangelho. Assim interpretam os estudiosos uma expressão da Bíblia. Mas Deus não manda os anjos pregar o Evangelho. É verdade que tem tido situações extraordinárias em que anjos aparecem com livramento, anjos aparecem de forma extraordinária, mas não é o comum. A quem Deus deu o encargo de pregar o Evangelho, de ser a testemunha? A igreja, aos que creem, aos que experimentaram. Amém? Então entenda que essa é a nossa responsabilidade. Porque você hoje conhece a Cristo. Porque hoje os seus pecados estão perdoados. Porque hoje você sabe que se o fim chegar, você está na galeria da fé. Amém? E não no lago de fogo e enxofre. Por quê? Alguém falou. Alguém não se negou de falar, de anunciar. E algumas vezes tiveram que falar, muitas vezes, não foi, pastora Vera? Mas no dia que a pastora Vera creu, todas as cadeias se romperam.
Mas se tivessem desistido de falar. Então, entenda que essa é a nossa responsabilidade. Aqui, meus irmãos, é o treinamento, é a instrução. A palavra diz que Deus deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. Deu os dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento do corpo, para que o corpo seja edificado. E então, o corpo realize o seu próprio crescimento. É responsabilidade do corpo total. Esse anúncio para fazer o crescimento do corpo. Todo o corpo edificado nessa reunião. Mas isso aqui não é tudo. Amém? Isso é só onde a gente é preparado para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para orar pelas pessoas e saber que nós temos um testemunho, que é Cristo em nós. Segundo, para vencer a intimidação. Primeiro, o quê? Entender que é nossa responsabilidade. Com medo ou sem medo, tem que ir. Não é assim quando você é responsável? Com vontade ou sem vontade, mas se é sua obrigação, você se acorda e vai trabalhar. Por quê? Porque é sua responsabilidade. Segundo, orar com ousadia. Enfrentar esse medo, repreendendo em nome de Jesus. Orar com ousadia, que se calem os demônios que estão poluindo a minha mente, dizendo que eu não posso, que eu não vou conseguir, que não vão me ouvir. Eu tenho que dar ouvidos à voz de Cristo. Ele disse, seja testemunha, fale. Não posso me calar. Ore com ousadia. Terceiro, fortaleça o seu espírito com a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei como será a igreja daqui a próxima geração da igreja, se Jesus não voltar. Se não houver uma mudança nos hábitos e os jovens e adolescentes voltarem a ler. Porque os adultos estão passando, vocês vão ser o futuro. E quanto da Bíblia vocês conhecem? Quanto? Eu comecei a ler a Bíblia com 8 anos de idade. Davi, você tem 14 anos, fez essa semana. Já leu quantos livros da Bíblia? E não é porque a mãe não manda, não. Eu estou falando Davi, mas poderia falar João, Ana Clara, Vinícius, Júlio, Mateus, os Mateus. Jovens, acordem. Esse negocinho de só passar, de só ver cortes, né, que chama cortes, isso não dá experiência bíblica. Como vocês vão ser testemunhas sem conhecer a Bíblia? Estão ficando vulneráveis para o engano. Como serão os próximos líderes? É ler, é chato ler, né? Cansativo ler. A Bíblia tem muita letrinha. Mas foi assim que Deus escolheu. Então vai ouvir, botar ouvindo no... Mas você precisa conhecer, irmãos. Cultura bíblica não lhe salva, mas é o que lhe prepara para ser uma testemunha. Você está salvo em Cristo, mas Cristo mandou você testemunhar. Aí você não leu os evangelhos, não leu as cartas de Paulo, pelo menos o Novo Testamento todo, umas 10 vezes. Para você começar a entender. Porque senão chega alguém dizendo que Deus disse e você diz, é mesmo, Deus disse. E nunca estava escrito isso. Como é que você tem um parâmetro para vencer o engano e o mundo? É o que está escrito. Acorde. E nós, pais, vamos orar mais por esse avivamento na mocidade. De ler as Escrituras. Paralelamente,
ler bons livros de interpretação bíblica para compreender, porque tem coisas na Bíblia que lendo você não entende. Por quê? É um texto que foi escrito há muitos anos, numa região muito diferente. Aí você precisa, junto com a Bíblia, ler alguma explicação. Que lugar era esse? Como... Não basta, irmãozinho, não basta chegar no culto, assistir o culto, prestar atenção, o que a pastora diz, e depois ir para casa e esquecer tudo. Nem anotação vocês fazem. O problema da Bíblia digital é esse, você não anota nada, você lê, passou, esqueceu. No papel você ainda anota, você faz uma observação, e aquilo você vai se remoer. Como serão os líderes? Porque um cego guiando o outro cego não vai a lugar nenhum. E para não ser cego, espiritualmente falando, nós temos que ter conhecimento bíblico. Eu sei que o mundo está assim, com tanta coisa para você fazer, mas lembre-se que você não está sendo preparado para viver no mundo. No mundo você está para ser testemunha, você está sendo preparado para a vida eterna. Jovens, vocês têm tempo para isso ainda, porque se Jesus não voltar, serão uma outra geração. Mas não pode ser tão raso o seu conhecimento bíblico. Saber só os nomes do livro da Bíblia, o nome dos discípulos, dos apóstolos, isso não é nada. É preciso entender o conselho de Deus. Vir para a escola bíblica, irmãos, é um recurso que a nossa igreja oferece para um estudo mais aprofundado. Nós estamos aqui estudando matérias teológicas, um estudo aprofundado da Bíblia, as doutrinas bíblicas. Não é a doutrina dos homens, não. Nós vamos estudar o que a Bíblia diz e vamos nos aprofundando, porque há muitos enganadores. As coisas absurdas que estão acontecendo aí, a mídia está mostrando. Mas as pessoas são enganadas porque querem. Quantos estão indo à igreja atrás das promessas de recompensas aqui na terra? Só isso. E não entendem o conselho de Deus. Quando vierem os tempos difíceis, que essas promessas não se cumprirem e tiveremos que enfrentar, porque esses tempos difíceis estão vindo, muita gente vai se frustrar. Com um pastor que disse que ia ganhar isso, que ia ganhar aquilo, que ia ter aquilo, se desse o dízimo ia ter muito mais dinheiro, se fizesse isso ia acontecer aquilo. Porque a aflição vem, irmãos, vem para o crente e para o não crente. O que nos mantém em Cristo, o que foi que manteve Jó em Deus? A fé. Mas Deus disse, você precisa me conhecer melhor. E nós precisamos conhecer Deus melhor. Nós temos esse recurso. Precisamos, para um testemunho eficaz, conhecer as Escrituras. Não se iludam com cortes de mídia. Não é suficiente. Palavras-chave, frases, nem versículos só. Vou decorar esse versículo. Cada semana um versículo. Irmão, um versículo só pode dizer o que Deus nunca disse. Quantos aqui não já ouviram alguém dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Então eu vou vencer. Quantos já ouviram isso? Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele tirou um versículo fora do contexto e disse o que Deus nunca disse. O que Deus está dizendo com esse versículo, através de Paulo, Paulo está dizendo, eu posso enfrentar todo tipo de dificuldade, porque Ele me fortalece. Paulo diz antes, sei passar frio, sei passar fome, sei ter fartura, em todas as coisas eu já passei.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava falando de prosperidade. Ó, tire um versículo, eu vou decorar só um versículo. Aí você fica na doutrina errada. É preciso conhecer. As cartas da Bíblia, os livros da Bíblia foram escritos como um texto completo, não como versículos. É preciso ler tudo para entender o que ele está dizendo. Então, para um testemunho eficaz, irmão, não tem atalho. Não tem atalho. Quer ter um testemunho eficaz, vencer a intimidação? Gaste tempo lendo, aprendendo as Escrituras. Ouvindo e indo lá observar o que está escrito. E estudando mesmo. Eu sei que estudar está em baixa, né? Tem gente até dizendo na internet que para que estudar, para que faculdade, se dá para ganhar dinheiro pela internet sem estudo. E isso, essa cultura do oba-oba. Mas se você não educar sua mentezinha, você é enganado facilmente. Fortaleça-se na palavra. Quarta coisa, permaneça cheio do Espírito. Vocês estão percebendo que pelo menos esses 3 pontos exigem dedicação de tempo, orar com ousadia, fortalecer-se na palavra e encher-se do Espírito só com tempo na presença do Senhor. Então tem que se organizar o seu tempo, dando uma prioridade também às questões espirituais. Porque nós somos a igreja. Amém? E é conosco que Deus está contando para que o evangelho continue sendo anunciado. Então eu tenho que ter tempo para orar. 5 minutos, irmãos, de oração não é tempo de oração. Eu sei que Deus escuta até um suspiro. Eu já tive respostas tremendas só por suspirar. Mas se eu quero ter uma vida de oração, irmão, não é 5 minutos. 5 minutos com Deus. Café da manhã com Deus. Aí recebe um devocional escrito, lê, faz uma oração escrita e acha que está tendo comunhão com Deus. Aliás, essa cultura de devocional, irmãos, isso não é estudo bíblico. Isso está comprometendo a qualidade espiritual da igreja. Fiz minha devocional, lê um versículo bíblico, lê um diário cristão e acha que isso é comunhão com Deus. Devocional, irmãos, é tempo com Deus, devocional com Deus. Então eu leio a Bíblia, eu oro, deixo Deus falar comigo. Porque de outra forma nós estamos nos diluindo. E o tempo todo as informações do mundo entrando na nossa cabeça. Aí na hora do combate, quem é que ganha? O que está mais alimentado. Se alimenta mais a carne, não tem mistério. Se você alimenta mais a carne, na hora do conflito, a carne vai prevalecer. Se você alimenta o espírito, na hora do conflito, você vai optar, vai saber se posicionar espiritualmente. E fazer o confronto ativo. Você não pode vencer a intimidação se ficar sempre procrastinando. Eu quero vencer o medo. Oro para vencer o medo. Leio a Bíblia para vencer o medo. Mas nunca começo a pregar. Nunca começo a falar. Nunca começo a testemunhar. Nunca vai vencer. O meu problema é timidez, pastor. Eu sei a minha responsabilidade. Eu conheço as Escrituras, mas eu tenho vergonha. Você começa a orar. Estudar mais a Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo, adorando a Deus, buscando ao Senhor, mas desafie o que lhe intimida. Confronte ativamente o que lhe intimida. Medo de as pessoas lhe cancelarem? Desafie isso. Desafie o que lhe intimida, porque não vão gostar, porque não vão ouvir. Para vencer, irmãos, como igreja, e alcançarmos as vidas.
e agradarmos a Deus, porque afinal de contas, tudo que nós estamos fazendo aqui só tem esse principal objetivo: satisfazer aquele que nos conquistou. E ele diz: sejam minhas testemunhas, porque é assim que ele recebe a recompensa pelo seu sofrimento, é que as pessoas o reconheçam. Amém? Como Senhor e Salvador. Vamos nos colocar de pé. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Não foi pouco que Cristo passou por nós. E nós não podemos ser levianos, pagar pouco. Nós temos que levar a Ele a recompensa. Como? O nosso testemunho. Cada pessoa que pudermos tocar com o nosso testemunho, com a nossa mensagem, que é a mensagem da sua palavra, é uma recompensa para Ele. Não é você sendo recompensado, nós seremos recompensados. Mas o que nos vai mover, que seja esse desejo de recompensá-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez para com as nossas vidas. Amém? Vamos orar nessa hora, colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu oro nessa hora, Senhor, principalmente, para que um fogo, um incêndio de paixão, de desejo pela Tua palavra se acenda nessa congregação. Nas crianças, porque o Senhor me incendiou quando eu era uma criança. Que esse fogo que me incendiou lá em Rio Doce, dentro de uma igreja tradicional, onde não havia liberdade do Espírito, mas havia a ministração da Tua palavra. Dentro de um departamento infantil, de amor pela Tua palavra, para conhecer, para ler, curiosidade para saber o que está escrito, para conhecer a história e entender os Teus processos. Que esse fogo, Senhor, aumente na minha vida, aumente na vida dos meus irmãos. Esse fogo, eu chamo de fogo, esse desejo ardente, que queime todo impedimento, toda desculpa, tudo que é palha, que ocupa o nosso tempo e a nossa mente, e que nos atraia a leitura, a meditação, a ouvir com mais atenção os bons ministros da Tua palavra, a dedicar o nosso coração a conhecer, não ficar procurando para lá e para cá, mas ir na palavra, no texto, conhecer o que o Senhor tem nos dito. Nos desperte, Senhor, porque somos também uma geração que está passando e uma geração que está chegando para uma liderança. E precisamos de corações cheios dessa palavra. Espírito Santo, nos incendeie com esse amor, com essa curiosidade espiritual para conhecer, com esse desejo de ler, de meditar, de compreender a riqueza desse depósito espiritual que tens feito nesse livro sagrado. Espírito Santo de Deus, nos faz essas testemunhas, porque para isso o Senhor nos foi dado. Não foi para a gente cair no poder, não foi para a gente estar sentindo arrepios, não foi apenas para vivermos nas manifestações dos dons, mas para que tudo isso seja instrumento da manifestação do Cristo vivo e testemunho na terra. Move cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Espírito Santo de Deus, nos mova como testemunhas
para, no abrir da nossa boca, haver a revelação da tua palavra. Que aquele que ainda não tem essa experiência possa se encontrar contigo dessa forma retumbante. Aquele que já tem essa experiência, se levante sem temor, vencendo todas as intimidações, para realizar essa obra. Assim, Senhor, como disse Pedro e João, perante o Sinédrio, nos importa obedecer ao Senhor e não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Em nome de Jesus. Amém.